Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. O pão que alimenta a alma, a palavra de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos que nos ouvem nesta tarde, eu quero convidar a você de que tem uma Bíblia à sua disposição e pode fazer uso dela, a abrir e ler comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Nós iremos ler os versículos 5 e 6 para a nossa meditação. Assim nos diz a palavra do Senhor. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Queridos irmãos e amigos que nos ouvem neste momento, nós estamos diante de uma passagem bíblica que relata o encontro de Paulo com Jesus. O texto fala da trajetória que Paulo fazia com destino a Damasco, onde tinha carta branca do sumo sacerdote e da corte para ali naquela cidade perseguir, prender, maltratar, açoitar e até, se fosse o caso, matar os cristãos que estavam ali na cidade de Damasco. E ele caminhava com os seus comandados, ele era o comandante de uma escolta, e levava os seus soldados cavalgando os seus cavalos, possantes, certamente. Mas de repente acontece algo sobrenatural. Enquanto eles caminhavam, o versículo 3 vai dizer isso, indo eles no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquela ocasião, Paulo, ele ouviu a voz, mas ele não sabia quem era, de onde aquela voz estava sendo ecoada. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus. Esse é o momento que o Senhor Jesus, o Salvador da humanidade, se revela a Paulo no caminho de Damasco. E ele claramente, respondendo à indagação de Saulo, ele diz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Interessante é que Paulo, ele achava, ele pensava que estava fazendo um serviço a Deus quando perseguia os cristãos. Ele achava que estava fazendo uma coisa correta. Paulo era um homem religioso. A Bíblia diz que ele era um homem zeloso pela lei mosaica, né? Ele era um homem que ele defendia
o judaísmo como ninguém, a ponto de perseguir a quem não concordasse com as suas ideias. Paulo, ele havia tomado parte, feito parte do assassinato de Estevão. Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, um diácono da igreja, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus e cheio de conhecimento da palavra de Deus. Quando Estevão, ele pregava, ninguém podia contradizer o que Estevão dizia por duas razões. A primeira, porque ele estava cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. A segunda, porque ele buscava o conhecimento da palavra de Deus, da história, enfim, da lei. E Paulo, há poucos dias, ele havia feito parte, tomado parte da morte de Estevão, porque eles não aceitavam nada que contrariasse, ou que fosse contra aquilo que eles defendiam. Quando Jesus se encontra com Paulo no caminho de Damasco, a primeira coisa que aconteceu é um resplendor de luz mais forte do que os raios do sol. Um resplendor de luz tão forte, que era mais forte do que um relâmpago, uns raios de relâmpago. Aquela luz, ela deixou todos os que estavam ali, na verdade, no solo, no chão, caíram todos. Tão grande foi o impactar daquele raio de luz. E todos ali, Paulo ouviu a voz do Senhor. E ele indaga: quem é, Senhor? E o Senhor se revela para ele, dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões, contra os pequeninos, contra o povo de Deus. E então Paulo, diante daquela situação, atônito, sem saber o que fazer, nem o que dizer, ele diz para o Senhor: que queres que faça? E o Senhor diz a Paulo: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Bem que o Senhor poderia ter já determinado e dito o que era que ele queria, o que era que Paulo devia fazer, porém o Senhor, ele otorgou, ele deu a missão de anunciar o Evangelho, de anunciar a palavra do arrependimento aos homens. E naquela cidade havia um homem por nome Ananias, na cidade, e esse era o missionário que Deus já havia escolhido para levar a mensagem a Paulo. Mas o que eu acho interessante é que Paulo, ao levantar-se dali, ele estava cego, ele não tinha visão, e os que iam com ele ali, eles levaram Paulo guiado pela mão, porque Paulo, diante do resplendor de luz, ele ficou cego, E Ananias, Deus fala com Ananias e diz: levanta, Ananias, e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava alguém que orava por ele para que ele restabelecesse a vista. E Ananias foi ali aonde o Senhor restabeleceu a vista de Paulo e fez com que ele fosse um mensageiro do Evangelho. Que Deus em Cristo nos abençoe. Programa Mensagem da Cruz.
Muito bem, meus queridos irmãos. O tempo passou, né? E nós vamos agora orar, né, irmãos? O tempo passa rápido. Glória a Deus. Nós vamos orar pela sua vida. Deus bendito e Pai amado, eu te peço, ó Senhor, que o Senhor derrame a tua bênção e a tua graça sobre todos os que estão na sintonia deste programa e que ouviram a tua palavra, e que tua bênção alcance a todos, em nome de Jesus. Programa Mensagem da Cruz. O tempo passou e com ele o programa Mensagem da Cruz esteve na comunicação e apresentação deste programa. Este que vos fala, Pastor Benedito, cooperando conosco hoje o jovem Bleniço, e na sonoplastia, como sempre, o nosso amigo Antônio Arlindo. Foi para o ar mais uma vez o programa Mensagem da Cruz. Fiquem todos na paz e até o próximo programa, se o grande Deus nos permitir. Acabamos de apresentar o programa Mensagem da Cruz. Realização: Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, Ministério da Graça.